Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Rayane Rocha e no vídeo de hoje iremos conhecer a curiosa e trágica história de Yoshiko Kawashima, a princesa espiã que traiu seu próprio país. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Nascida em 24 de maio de 1907, no clã imperial da dinastia Qing na antiga China, a Zenjiro Xianyu, mais conhecida como Yoshiko Kawashima, era a 14ª filha de Sun Qi, um dos príncipes Machu do clã imperial Aizinjioro, que governava essa antiga dinastia chinesa. Sua mãe se chamava Lady Jangia e ela era a 4ª das muitas concubinas que o príncipe Shang possuía. Sua família era tão importante que o seu pai, o príncipe Shang, era o 10º herdeiro do príncipe da dinastia Qing. Essa dinastia imperial governava a China desde 1644, mas depois de 300 anos de muitas vitórias, o poder dessa família começou a acabar. Tudo começou em outubro de 1911, quando um grupo de revolucionários do sul da China liderou uma revolta bem-sucedida contra essa dinastia, estabelecendo em seu lugar a poderosa República da China. Após isso, a família real chinesa perdeu todo o seu poder, mas muitos de seus membros, os mais pacíficos, começaram a receber altas pensões e continuaram a viver suas vidas cheias de luxo em Pequim. No entanto, apesar disso, outros membros da família real foram embora da China, indo para o exílio no sul do país, acreditando que se bolassem um plano bem feito, eles conseguiriam retomar o poder e assim restaurar essa dinastia. Um desses homens que acreditava nisso era o pai de Kawashima, o príncipe Shang, que após a revolução fugiu para o Japão, onde viveu sob proteção do governo japonês por muito tempo, planejando várias tentativas para restaurar a dinastia com a ajuda do Japão. Enquanto ele estava lá, ele falava, vestia e agia como japoneses. No entanto, em 1915, ele deu a sua 14ª filha em adoção para o seu amigo japonês Naniwa Kawashima, que era um mercenário e espião japonês. Naquela época, as razões pelo qual ele entregou a sua filha em adoção permaneceram desconhecidas por um longo tempo, mas a desculpa que o príncipe Shang dava era de que ele queria trazer mais harmonia e felicidade para a família Kawashima, que era muito infeliz por ter apenas um filho. Mas lá na frente vocês vão entender o porquê que ele fez isso. No Japão, sob os cuidados de sua nova família, a pequena menina foi matriculada em uma escola para meninas, onde ela estudou por um ano, mas depois desse tempo, Naniwa, de uma hora para outra, resolveu trocar o seu nome, passando a chamá-la de Yoshio, que era um nome masculino que significava bom menino, além de dar a ela o sobrenome de sua família, que era Kawashima. E a partir dessa mudança, ela passou a se vestir e ser educada como se fosse um menino. E meses depois, Kawashima foi enviada para uma escola exclusiva de meninos da elite. Enquanto ela estava lá, ela teve que esconder que era uma menina, passando a se comportar como os outros garotos. Muitos acreditam que esse período na escola de meninos influenciou bastante em seu jeito de se vestir no futuro, já que ela sempre preferia se vestir como um homem. Além das disciplinas que ela estudava na escola, ela também recebia aulas de equitação, judô e esgrima. Anos depois, após sua saída da escola para meninos, o seu nome foi mudado mais uma vez, onde ela recebeu o nome de Yoshiko, que significa boa menina. Mas, como era de se esperar, a sua ida a essa escola para meninos não foi em vão, pois tudo fazia parte de um plano bem arquitetado pelos seus pais biológicos e adotivos para tentar restaurar a dinastia que foi perdida. Durante todo esse tempo, seu pai biológico, o príncipe Shang, estava trabalhando com o Senhor da Guerra, tentando restaurar o poder do seu sobrinho, o jovem Henry Pui, ao trono. Em 1917, com a ajuda do general leal Shang Tsung, o pequeno imperador Henry Pui, que tinha apenas 11 anos de idade, foi restaurado ao trono, mas esse triunfo durou pouquíssimo tempo,
porque 12 dias depois, por causa de toda a oposição chinesa, o pequeno imperador foi forçado a abdicar do seu trono, sendo então destronado depois de todo o trabalho árduo de seus parentes. 4 anos depois, em 1921, o pai de Kawashima se tornou um membro da família real chinesa totalmente falido e quase sem nenhuma esperança de recuperar a dinastia que ele havia perdido. Por conta disso, em março do ano seguinte, devido a tanto desgosto, ele acabou falecendo, deixando nada mais e nada menos do que 38 filhos que eram filhos de sua esposa e de várias concubinas. Muitos dizem que Kawashima, a filha que ele carinhosamente chamava de Pérola Oriental, apesar de ter sido dada por ele a um amigo ainda pequena, era de todos os filhos a sua favorita. Infelizmente, após o falecimento do príncipe, como era comum na tradição, a mãe dela, que era uma concubina, acabou perdendo o seu título, não tendo mais nenhuma outra posição social oficial. Por isso, se vendo totalmente desamparada, ela ficou muito triste e, se sentindo perdida, ela acabou tirando a própria vida quando Kawashima tinha apenas 14 anos de idade. Algum tempo depois, quando Kawashima tinha 17 anos, ela foi enviada para a academia militar. Depois de 2 anos, ela se formou e, agora bem instruída no trabalho de espionagem, o seu pai adotivo lhe ensinou o Bushido, o caminho do guerreiro, que era o código de honra e ética dos samurais, dando a ela as mesmas instruções do modo de vida de um samurai. Mas, infelizmente, foi nesse mesmo período que o seu pai adotivo também começou a violentá-la várias e várias vezes. Por causa disso, seguindo os passos de sua mãe biológica, revoltada, ela planejou e tentou tirar a própria vida 3 vezes, mas nenhuma deu certo. Até que certo dia, chorando, ela se olhou diante do espelho, pegou uma tesoura e cortou seu cabelo bem curto, desejando não ser mais uma menina, decidindo então ir embora da casa de sua família adotiva para sempre, dando assim um grande passo que mudaria totalmente a sua vida. Deixando a sua família, ela descobriu a Sociedade do Dragão Negro, um grupo ultranacionalista que queria que o Japão se expandisse para a China, Coreia e Mongólia. O grupo sabia que ela poderia ser um grande trunfo para eles, e por isso deixaram que ela fizesse parte da sociedade. E em novembro de 1927, ela foi forçada a se submeter a um casamento político com um príncipe mongol chamado Gongorjab, e em seguida a se mudar para o deserto da Mongólia com ele. Mas apesar do casamento forçado, segundo a sua autobiografia, no início ela até gostava de morar no deserto da Mongólia. Mas como ela estava muito acostumada com a vida na cidade, pouco tempo depois ela começou a se estressar e a ficar totalmente entediada em morar lá. Além disso, Kawashima acreditava que o casamento era uma completa perda de tempo, já que ela havia sido preparada a vida toda para ser uma espiã. Por conta disso, certa noite, 3 anos depois de seu casamento, após um delicioso jantar, ela saiu de sua casa dizendo que precisava tomar um ar fresco e que já voltaria. Lá fora, sem que ninguém percebesse, ela subiu em seu cavalo branco e correu pelo deserto mongol, fugindo de vez para o Japão. Já em Tóquio, para que ninguém a encontrasse, ela mudou seu nome mais uma vez, passando a se apresentar como Yang Kuei-Fe. Lá, para sobreviver, ela começou a seduzir uma série de amantes ricos que compravam tudo o que ela queria e precisasse. Mas, apesar desse estilo de vida dar bastante dinheiro a ela logo acabou com seus relacionamentos amorosos para poder perseguir seu objetivo final. Precisando de mais dinheiro, Kawashima vendeu a história de sua intrigante vida para um escritor japonês. E com toda a renda da venda, ela comprou uma passagem de barco para a China, viajando para a concessão estrangeira que ficava em Xangai. Lá ela conheceu Rukishi Tanaka, um ágil militar japonês que era chefe da inteligência da China. Após ouvir sua história, sabendo quão útil Kawashima poderia ser,
Tanaka a contratou como espiã e ela, por sua vez, usou seus contatos com a nobreza Mártil e Mongol para expandir as possibilidades de seu plano. Pouco tempo depois, Tanaka e ela se tornaram amantes. E quando tudo parecia ir bem para os dois, Tanaka foi chamado de volta ao Japão imediatamente para liderar uma missão, terminando assim o seu caso amoroso. Com o término do relacionamento, Kawashima se ligou de vez ao exército Tang, e a partir disso, ela começou a trabalhar sob as ordens do general Kenji Doihara, que era um chefe do serviço secreto do exército japonês. E com a ajuda dele, Kawashima se tornou uma das melhores e mais importantes espiãs daquela região. Sua primeira missão foi uma visita de investigação no nordeste do país, sob o disfarce de uma professora. Nessa missão, ela fez conexões com educadores e jornalistas e ganhou a confiança de autoridades civis e militares em diferentes localidades. Enquanto que em outras missões, ela frequentemente gostava de usar seu uniforme militar, fazendo todos se perguntarem se ela era um homem ou uma mulher, o que era muito bom, pois isso acabou permitindo que ela se encaixasse facilmente nos grupos dos guerrilheiros sem chamar muita atenção. Nesse período, Kawashima era descrita como uma mulher super atraente, com uma personalidade dominante, quase como uma estrela de filme de drama, meio moleca e meio heroína, com uma imensa paixão por se vestir como um homem. Segundo os historiadores, ela adorava uniformes militares perfeitamente alinhados. Além disso, ela era extremamente perfeccionista quando se tratava de escolher as suas roupas, onde tudo tinha que estar perfeito, desde o posicionamento de sua espada até o polimento de suas botas. Assim, devido à sua beleza, ao longo de sua vida, Kawashima pousou para muitas fotos, usando roupas tradicionais masculinas, como smokings e uniformes militares. Além disso, ela era expert em saber como seduzir um homem usando seu charme e sua beleza. Assim, muitos dizem que Kawashima tinha o poder de andar na linha tênue entre a comportada e a rebelde, se tornando irresistível para homens e também para as mulheres. No entanto, com o passar do tempo, Kawashima se tornou uma heroína sem coração, disposta a manipular e explorar quem fosse necessário para alcançar seus objetivos. Dessa forma, os olhos experientes do chefe do exército viram isso e logo a tornou como uma pessoa de sua confiança, fazendo de Kawashima seu braço direito e mais tarde a sua amada amante. Com o passar do tempo, a má fama de Kawashima se espalhou, chegando até a China, onde os chineses passaram a considerá-la como tudo de mal que existe. Durante a década de 1930, Kawashima continuou a espionar os chineses e planejou muitos acidentes, como explodir uma ferrovia japonesa para colocar a culpa toda na China, dando assim uma desculpa boa o suficiente para o exército japonês poder atacar a China e com isso expandir o seu território. Vale lembrar que um objetivo importante dos japoneses era criar estados fantoches, e a origem verdadeira de Kawashima, que era uma chinesa, permitiu que ela fosse extremamente útil para os japoneses, pois através de tentativas de assassinato combinadas e persuasão, ela conseguiu convencer o seu primo distante, Henry Pui, o último imperador da dinastia Qing, que tinha subido ao poder aos 11 anos de idade, a se tornar um governante de proa em Manchukuo, no estado da Manchúria, que era um estado fantoche do Império do Japão. Convencido por ela, Henry Pui aceitou as ideias de sua prima e, em fevereiro de 1932, ele se tornou o chefe executivo do estado. 2 anos depois, ele conseguiu subir ao trono, se tornando imperador. Mas havia um problema. Sua esposa, Wan não quis acompanhá-lo. A imperatriz havia se tornado uma viciada em ópio. Então Kawashima se encarregou de visitar a esposa dele em sua cidade natal e fazer amizade com ela, para tentar convencê-la. Mas, como ela não dava um ponto sem nó, tendo segundas intenções, como de costume, ela usou suas habilidades de engano e manipulação, conseguindo conquistar a imperatriz para fazê-la acompanhar o seu esposo, o imperador Henry Pui, durante a cerimônia como chefe do executivo. E graças ao seu sucesso em convencer a imperatriz, Kawashima foi nomeada comandante do seu próprio exército.
Com essa nomeação, ela estava muito feliz e encantada com seu novo uniforme oficial japonês. E com todo o seu charme, não demorou muito para que ela se tornasse a amante de Hayotada, o principal conselheiro militar do novo imperador. Em Machuco, saindo para festas luxuosas quase todas as noites, Kawashima logo se misturou com a alta sociedade, vivendo uma vida de luxo em várias mansões e tendo vários homens ricos e poderosos correndo atrás dela. Em 1932, vários exércitos voluntários anti-japoneses se uniram no estado da Manchúria, resistindo ao novo estado comandado pelo primo dela. E para combater a rebeldia deles, Kawashima fundou uma organização independente chamada de Força de Cavalaria, composta por 5.000 ex-bandidos, que logo conseguiram repreender a guerrilha dos anti-japoneses de forma brutal. Como consequência de suas façanhas, Kawashima se tornou uma figura muito popular no estado. Sua história não só foi publicada em jornais locais, como ela também chegou a participar de transmissões de rádio, onde ela até chegou a gravar algumas músicas. Muitas das publicações sobre ela eram invenções, mas os leitores adoravam. Porém, como era de se esperar, essa popularidade afetou muito a sua carreira como espiã militar, já que agora seu rosto e características eram bem conhecidos, fazendo com que ela se tornasse pouco útil como espiã. Além disso, ela começou a criticar muito as políticas militares japonesas no estado, irritando muito os oficiais japoneses. Para vocês terem ideia, um dia, em 1933, quando Kawashima estava indo ao encontro do seu exército, ela foi baleada de longe por um soldado misterioso. Sob seu comando, para encontrar o soldado responsável, ela ordenou que todos os soldados fossem torturados e interrogados até que o traidor fosse revelado. Feito isso, assim que descobriram o culpado, ela mesma fez questão de dar fim à vida dele. Infelizmente, a ferida do tiro que ela recebeu foi muito grave, fazendo com que ela tivesse um colapso, e possivelmente devido a isso, ela acabou se tornando viciada em morfina e ópio. Agora, dependente dessas substâncias, ela constantemente frequentava lugares que vendiam essas substâncias escondido, disfarçada de prostituta chinesa. Ali, Kawashima se misturava com muitos funcionários e oficiais arrogantes. Embora ela tivesse problemas relacionados a esses vícios, nessa época ela ainda era muito útil. Segundo relatos, Kawashima tinha 400 espiões japoneses sob seu comando, e ela constantemente frequentava diversos bares disfarçada de dançarina. E em 1936, ela abriu um restaurante na mesma cidade, tudo isso, é claro, para conseguir coletar informações sobre os chineses. A essa altura de sua vida, Kawashima vivia se mudando de um lugar para o outro, nunca ficando em uma área por muito tempo. Mas com a ocupação japonesa no norte da China, ela passou a se estabelecer por mais tempo em Pequim, mantendo a sua influência, riqueza e poder. Nesse período, seu status lhe dava autoridade sobre os japoneses, e uma única palavra dela era suficiente para libertar ou acabar com a vida de alguém. Na cidade, ela levava uma vida de devassidão e sensualidade. Lá, ela tinha muitos amantes e todos eles viviam brigando constantemente por seus favores. Por receber dezenas de cartas de amor sem sentido de pessoas desconhecidas todos os dias, ela começou a se sentir um pouco com medo. E por isso, durante esse tempo, ela passou a usar uma vestimenta escura, tradicional dos homens nobres da região, afirmando que essa cor e estilo de roupa servia como proteção, fazendo ela se sentir mais segura perto de alguns homens. Temendo por sua vida, ela também fez questão de aumentar a segurança de sua mansão, construindo muros bem altos. Além disso, ela também contratou vários guardas-costas e passou a criar 29 cães policiais que viviam soltos ao redor da mansão, alguns macacos e 2 gansos brancos para vigiar as portas. E todos esses animais foram treinados especialmente para isso. Outra coisa interessante é que ela encheu a casa de armadilhas, que foram posicionadas em lugares estratégicos para impedir a entrada de qualquer malfeitor. No entanto, com o passar dos anos, as críticas de Kawashima às políticas militares japonesas ficaram cada vez mais duras, o que acabou criando uma tensão política ainda maior. Por volta do ano de 1940,
Muitos oficiais japoneses de alta patente começaram a afirmar que ela estava fora de controle e queriam que ela fosse embora a todo custo. Então, vários agentes secretos foram designados para matá-la. Mas tinha um problema nisso tudo. Acontece que muitos dos agentes escolhidos eram seus ex-amantes e, no final das contas, nenhum conseguiu seguir com o plano. Por causa disso, Kawashima foi exilada para o Japão, onde ela passou a viver sob a vigilância da polícia secreta. Mas mesmo assim, esse exílio não durou muito tempo, pois em 1941, usando todos os seus conhecimentos de engano, ela conseguiu voltar a Pequim, servindo como espiã para os japoneses novamente. Durante esse tempo, 2 agentes secretos da inteligência chinesa conseguiram pegar um dos empregados da casa dela, oferecendo dinheiro e proteção a ele, em troca de que ele informasse todos os passos de Kawashima a eles. Assim, apesar de todas as suas habilidades, Kawashima não conseguiu perceber em momento algum que em sua casa havia um traidor. Dessa forma, desde a primavera de 1945, os agentes secretos chineses eram sempre informados sobre os movimentos dela. Com a invasão soviética em Manchúria, em agosto de 1945, os japoneses começaram a fugir da região, fazendo com que Kawashima também fugisse na esperança de escapar das autoridades chinesas que ela havia traído por tanto tempo. No meio de toda essa confusão, a então sedutora espiã, também conhecida como a Mata Hari do Extremo Oriente, começou a ficar muito fraca, sofrendo de doenças venéreas que a fizeram se esconder e gastar até o seu último centavo em remédios. No final, ela acabou sendo traída por um ex-amante que contou aos militares chineses onde era o casebre que ela estava escondida. Por conta disso, Kawashima foi capturada e levada ao julgamento em 4 de julho de 1946, onde ela foi julgada como sendo uma verdadeira traidora. E como era de se esperar, ela e seus advogados fizeram de tudo para impedir isso, e insistiram que, como cidadã japonesa, ela deveria ser julgada como uma criminosa de guerra. Mas como ela nasceu na China e não conseguiu provar que havia sido adotada ainda criança por um casal japonês, o seu pedido foi negado, e por isso, o promotor-chefe japonês afirmou, em alto bom som, que essa mulher deveria ser executada como traidora. Vale lembrar que os promotores não tinham provas concretas de seus crimes, mas na época a prova do ônus estava sobre os inocentes, e como Kawashima não podia provar sua inocência, o juiz acabou condenando-a à morte. Sem saída, no dia de sua execução, Kawashima exigiu a honra militar de um pelotão de fuzilamento, além de pedir que ela pudesse vestir um kimono branco, mas esses pedidos foram negados. Então, no dia 25 de março de 1948, aos 40 anos de idade, ela foi executada e o seu corpo foi recolhido por um monge japonês e depois cremado. Suas cinzas foram enviadas de volta para sua família adotiva e em seguida enterradas no Templo Niji da costa de Natsumoto, no Japão. Durante a sua condenação, Kawashima não disse nenhuma última palavra, mas um poema foi encontrado dentro de seu bolso. Ele afirmava que há um lar em que eu não posso voltar. Estou cheia de lágrimas, não posso chorar. Embora haja lei, não é justo uma falsa acusação. A quem posso pedir socorro? Após a sua morte, muitos começaram a se questionar se foi ela mesma que foi executada ou se ela conseguiu escapar. Essas perguntas começaram a surgir devido a vários fatores. O primeiro é que a execução aconteceu em um lugar privado, onde não havia ninguém além dos militares chineses. Além disso, nas primeiras horas daquela manhã, uma bala danificou o rosto, então era muito difícil reconhecer se era realmente ela ali. E por último, outra coisa que aumentava ainda mais a desconfiança da população era o fato de que o cabelo dela, antes da execução, foi descrito como um cabelo curto, mas em uma foto tirada depois de sua morte, o seu cabelo estava muito maior do que o descrito. No entanto, anos depois, em 2009, documentos mantidos pelo Museu Nacional de Taiwan continham testemunhos de funcionários da prisão que afirmaram diversas vezes que a sentença foi executada e que era realmente ela ali. Ao longo dos anos, devido à sua intrigante história, a sua vida tem sido tema de muitos filmes e romances que rodaram o mundo. Bom, gente, essa foi a nossa história real de hoje. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito,
Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para conhecer muitas histórias como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!